Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de uma jovem promissora, cujo futuro brilhante foi subitamente obscurecido por uma sombra insidiosa que se alojou em seu próprio corpo. Ela tinha apenas 21 anos, um tempo de vida repleto de sonhos e expectativas, um momento em que o mundo parecia se abrir em infinitas possibilidades. Estudante de medicina, dedicava-se com afinco aos estudos, imersa em um universo de conhecimento que prometia moldar seu destino. A recente mudança para outro estado, impulsionada pela busca por uma formação mais especializada, adicionava uma camada de independência e aventura à sua jornada. A rotina era implacável, um ciclo incessante de aulas intensas, provas desafiadoras e plantões que se estendiam pela madrugada. Era a vida de quem se dedica a uma vocação nobre, um caminho árduo, mas recompensador. Quando as primeiras dores de cabeça se manifestaram, a interpretação foi imediata e, para muitos, familiar: cansaço, estresse, uma consequência natural da vida agitada que levava. Nada que um bom descanso ou um chá relaxante não pudessem resolver, pensou ela, talvez com um leve desdém pela própria fragilidade. Afinal, quem em sua juventude e com tantas ambições não sentia o peso das responsabilidades? A mente, focada em diagnósticos futuros e na própria carreira, relegava esses incômodos a um plano secundário, tratando-os como meros ruídos de fundo em uma sinfonia de progresso. Contudo, a natureza insistente dessas dores começou a desafiar essa dismissiva tranquilidade. Elas não cediam, persistiam com uma força incomum, uma intensidade que a jovem jamais havia experimentado. Era uma dor que se infiltrava, que não respeitava os momentos de repouso, que se tornava uma companhia indesejada e constante. Mesmo diante dessa persistência, os primeiros contatos com o sistema de saúde foram, em retrospecto, desprovidos da urgência que a situação viria a exigir. Em avaliações iniciais, muitas vezes realizadas sob a ótica de uma paciente jovem e aparentemente saudável, tenderam a minimizar a gravidade dos sintomas. A hipótese de sinusite, uma condição comum e facilmente tratável, foi levantada. Testes para Covid-19, a grande vilã da época, foram realizados, mas não revelaram nada. Cada exame, cada consulta, parecia descartar as possibilidades mais sérias, alimentando uma falsa sensação de segurança. A jovem, por sua vez, mantinha a esperança de que fosse algo passageiro, um contratempo no caminho para a realização de seus objetivos. A vida seguia, ou ao menos tentava seguir, com a dor como um lembrete incômodo, mas ainda não alarmante, de que algo poderia estar errado. A virada de chave, o momento em que a névoa de incertezas começou a se dissipar, ocorreu de forma inesperada. Sua mãe, sentindo uma preocupação crescente, uma intuição de que algo mais sério estava em jogo do que os diagnósticos superficiais sugeriam, decidiu fazer uma viagem surpresa. A chegada da mãe, um porto seguro em meio à turbulência silenciosa que a filha vivenciava, trouxe consigo um misto de conforto e, ironicamente, a antecipação de uma verdade que se aproximava. A presença materna, com seu olhar atento e amoroso, muitas vezes percebe nuances que o próprio indivíduo, imerso em sua luta diária, deixa passar. A dinâmica familiar, a rotina quebrada pela visita, tudo conspirava para que a máscara de normalidade começasse a ceder. 2 dias após a chegada da mãe, a situação escalou de forma dramática. A jovem sofreu uma convulsão. Foi um evento súbito e aterrorizante, um grito de socorro do corpo que não podia mais ser ignorado. A convulsão, um sintoma neurológico complexo, acendeu um alerta vermelho, forçando a equipe médica a reavaliar a situação com uma perspectiva de urgência. Uma tomografia computadorizada, um exame de imagem detalhado do cérebro, foi realizada às pressas.
As imagens revelaram uma anomalia, uma presença inesperada e sombria que se instalara no órgão vital. O resultado foi um choque profundo, um golpe devastador que abalou os alicerces da esperança. A imagem na tela, fria e clínica, contava uma história de invasão e agressão. Uma narrativa que a juventude e a vitalidade da paciente pareciam contradizer. O diagnóstico, quando finalmente pronunciado, foi um peso esmagador: glioblastoma multiforme. A própria nomenclatura soava sinistra, carregada de um prognóstico sombrio. Era, segundo os especialistas, o tipo mais letal de tumor cerebral. Um inimigo silencioso e voraz, conhecido por sua rápida progressão e por sua capacidade de se infiltrar no tecido cerebral de maneira insidiosa. A agressividade do glioblastoma reside em sua natureza difusa. Ele não se limita a um ponto específico, mas se espalha como raízes, tornando sua erradicação cirúrgica um desafio monumental. Os sinais, quando se manifestam de forma inequívoca, muitas vezes indicam que a doença já avançou a um estágio crítico, comprometendo funções essenciais e limitando as opções de tratamento. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha que se iniciava em desvantagem. A notícia atingiu a família como um furacão, devastando planos, despedaçando ilusões e forçando uma confrontação brutal com a fragilidade da vida. A jovem, que até então lutava contra sintomas interpretados como estresse e cansaço, viu-se no centro de uma crise médica de proporções imensas. A medicina, a ciência que ela tanto almejava dominar, tornava-se agora sua adversária. Um campo de batalha onde sua própria existência estava em jogo. A jornada que se seguiu foi marcada por intervenções médicas drásticas e uma luta incansável contra um inimigo implacável. A cirurgia, realizada com a máxima urgência, representou a primeira linha de defesa. No entanto, a remoção completa do glioblastoma, devido à sua natureza infiltrativa, é frequentemente impossível. Ao despertar da anestesia, a realidade impôs uma nova e dolorosa constatação. O lado esquerdo do corpo da jovem, antes ágil e cheio de vida, agora respondia com lentidão ou não respondia de todo. A cirurgia, embora necessária para tentar conter o avanço do tumor, deixou sequelas significativas, um lembrete físico do dano causado pela doença. O caminho de volta para casa foi acompanhado por um regime de tratamento intensivo. Sessões de radioterapia e quimioterapia, terapias agressivas que visavam destruir as células tumorais remanescentes e impedir novas metástases, tornaram-se a nova rotina. Cada sessão era um teste de resistência, um esforço para minar o inimigo, mas também um fardo para o corpo já fragilizado. A jovem, porém, demonstrou uma força de vontade admirável. Por quase 2 anos, ela travou uma batalha árdua, recusando-se a sucumbir ao desespero. A resiliência diante da adversidade, a capacidade de manter um fio de esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias, é uma característica notável da condição humana. Ela se agarrava à vida, aos seus sonhos, aos seus entes queridos, lutando com todas as suas forças. Sua mãe, ao seu lado, era um pilar de apoio inabalável, testemunhando a força de sua filha e compartilhando cada momento de dor e de esperança. Apesar de todos os esforços, da dedicação da equipe médica e da coragem da paciente, o glioblastoma provou ser um adversário implacável. O tumor, com sua natureza agressiva e capacidade de se espalhar, acabou por se disseminar. Em fevereiro, a jovem foi novamente levada ao hospital, seu estado de saúde gravemente deteriorado. Os sinais de alarme eram evidentes, indicando que o corpo, exaurido pela longa luta, estava cedendo. Horas depois, veio a notícia que ninguém desejava ouvir. O veredito final que selou o fim de uma batalha heróica. Ela não resistiu. A vida, tão cheia de promessas, foi tragicamente interrompida.
Em meio à dor avassaladora da perda, as palavras de despedida da filha ecoam com uma profundidade tocante. Jesus quer me levar, mas eu vou sentir saudades de vocês. Uma frase que encapsula a aceitação serena diante do inevitável, mas também o amor profundo que a ligava à sua família. É um testemunho da força interior que a acompanhou até o último momento. A perda de uma vida tão jovem, tão promissora, deixa um vazio imenso e levanta questões profundas sobre a fragilidade da existência e a crueldade de certas doenças. Este tipo de tumor, o glioblastoma multiforme, embora raro em jovens, é notório por sua extrema agressividade. Os primeiros sinais, muitas vezes sutis e facilmente confundidos com condições mais benignas, são um desafio diagnóstico significativo. Dores de cabeça persistentes, convulsões, formigamentos e alterações neurológicas podem ser os primeiros indícios, mas a sua natureza insidiosa faz com que muitos casos sejam diagnosticados apenas quando a doença já se encontra em um estágio avançado, limitando drasticamente as chances de um resultado positivo. A história desta jovem, embora trágica, serve como um alerta importante, um chamado à atenção para a necessidade de investigar a fundo sintomas que fogem do comum, mesmo em indivíduos jovens e saudáveis. A medicina, com seus avanços contínuos, busca incansavelmente novas formas de combater essas doenças devastadoras, mas a vigilância e a conscientização individual e coletiva continuam a ser ferramentas essenciais na luta pela vida. Você já passou por alguma situação em que um sintoma aparentemente inofensivo se revelou algo mais sério? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Vamos conversar sobre isso. E se você se importa com a sua saúde e a de seus entes queridos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias e dicas. De qual cidade ou estado você está assistindo este vídeo? Saber de onde nossa audiência vem nos ajuda a entender melhor suas necessidades e a adaptar nosso conteúdo. A insidiosidade desse tipo de tumor cerebral, o glioblastoma, reside em sua capacidade de mimetizar sintomas de condições mais comuns e menos graves, o que, infelizmente, leva a atrasos cruciais no diagnóstico. A dor de cabeça, por exemplo, pode ser atribuída ao estresse, à fadiga, ou até mesmo a uma enxaqueca comum, especialmente em indivíduos jovens que geralmente não são o público-alvo inicial para investigações de tumores cerebrais. Contudo, a persistência e a intensidade dessas cefaleias, aliadas a outros sinais neurológicos sutis, como alterações visuais, dificuldades de fala, desequilíbrios ou até mesmo mudanças sutis de personalidade e comportamento, deveriam ser sinais de alerta mais contundentes. A falta de conscientização sobre a amplitude de manifestações de um glioblastoma e a tendência a minimizar esses sintomas em pacientes mais jovens criam um cenário propício para que a doença avance sem ser detectada precocemente. É fundamental que tanto o público leigo quanto os profissionais de saúde estejam cientes de que a idade não é um impedimento absoluto para o desenvolvimento de patologias graves. O corpo humano é uma máquina complexa e, por vezes, imprevisível. O que para um pode ser um sinal de exaustão comum, para outro pode ser o prenúncio de uma condição séria. A busca por atendimento médico deve ser incentivada sempre que houver uma alteração persistente e incomum no bem-estar físico ou mental. A medicina preventiva e a atenção a sinais de alerta, mesmo que pareçam triviais à primeira vista, são pilares essenciais para a detecção precoce de diversas doenças, aumentando significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido e, em muitos casos, a própria sobrevivência. Ademais, a velocidade com que o glioblastoma se desenvolve apresenta um desafio terapêutico imenso. Diferentemente de outros tipos de câncer que podem crescer de forma mais delimitada, o glioblastoma
tende a invadir o tecido cerebral circundante, tornando a sua remoção cirúrgica completa uma tarefa árdua, se não impossível. Essa natureza infiltrativa significa que, mesmo após uma cirurgia aparentemente bem-sucedida, células tumorais microscópicas podem permanecer prontas para iniciar um novo ciclo de crescimento. Essa característica intrínseca do tumor exige abordagens terapêuticas multimodais, frequentemente combinando cirurgia, radioterapia e quimioterapia, em um esforço coordenado para erradicar o máximo possível de células doentes e retardar a progressão da doença. A jornada emocional vivenciada pelos pacientes e seus familiares diante de um diagnóstico como esse é, sem dúvida, um dos aspectos mais difíceis de se lidar. A incerteza, o medo, a dor física e o impacto psicológico de uma doença tão agressiva podem ser avassaladores. O suporte psicológico e o acompanhamento de equipes multidisciplinares, incluindo psicólogos e assistentes sociais, tornam-se tão cruciais quanto o tratamento médico em si. A capacidade de lidar com a angústia, de encontrar força na adversidade e de manter a esperança, mesmo em face de um prognóstico desafiador, é um testemunho da resiliência humana. As histórias de superação, de famílias que se unem ainda mais diante da adversidade e de indivíduos que encontram um novo significado para a vida, mesmo em meio à luta, são inspiradoras e demonstram a importância do apoio mútuo. A pesquisa científica, por sua vez, avança a passos largos na busca por novas terapias e um entendimento mais aprofundado do glioblastoma. A imunoterapia, a terapia gênica e o desenvolvimento de novas drogas quimioterápicas são áreas promissoras que oferecem um vislumbre de esperança para o futuro. A medicina de precisão, que visa personalizar o tratamento com base nas características genéticas específicas do tumor de cada paciente, também representa um avanço significativo. Cada descoberta, por menor que pareça, contribui para a construção de um arsenal terapêutico mais eficaz contra essa doença devastadora, aproximando a comunidade médica de um dia em que o glioblastoma possa ser tratado com maior sucesso e com menos sequelas. Agora, pensemos sobre como a informação e a conscientização podem ser ferramentas poderosas nessa luta. Ao compartilharmos histórias como a desta jovem, não apenas honramos sua memória, mas também capacitamos outras pessoas a reconhecerem os sinais de alerta em si mesmas ou em seus entes queridos. A educação sobre sintomas, a desmistificação de doenças raras e a promoção de um diálogo aberto sobre saúde são passos fundamentais para garantir que ninguém mais precise enfrentar um diagnóstico tardio e devastador. A sua participação, através de comentários e compartilhamentos, é vital para amplificar essa mensagem e criar uma rede de apoio e informação mais forte. A complexidade do glioblastoma reside não apenas em sua agressividade biológica, mas também em sua capacidade de evadir as defesas do organismo e as terapias convencionais. Um dos mecanismos cruciais para essa evasão é a sua interação com o microambiente tumoral. Longe de ser um mero aglomerado de células cancerígenas, o tumor cerebral é um ecossistema dinâmico, povoado por uma variedade de células não cancerosas, como células imunes, vasos sanguíneos anormais e componentes da matriz extracelular. Essas células, em vez de combater o tumor, muitas vezes acabam por auxiliá-lo, promovendo seu crescimento, angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos que alimentam o tumor, e metástase. Um exemplo notável dessa colaboração perversa é a atuação das células microgliais, as sentinelas do sistema imunológico no cérebro. Em condições normais, elas eliminam patógenos e detritos celulares. No entanto, no contexto de um glioblastoma, essas células podem ser recrutadas pelo tumor,
alterando seu fenótipo para um estado pró-inflamatório e pró-tumoral. Em vez de atacar as células cancerígenas, elas passam a secretar fatores de crescimento e citocinas que estimulam a proliferação tumoral e a angiogênese. Essa reprogramação das células imunes representa um obstáculo significativo para terapias que visam estimular o sistema imunológico do paciente a combater o câncer. Outro fator que complica o tratamento é a heterogeneidade tumoral. Dentro de um mesmo glioblastoma, as células cancerígenas podem apresentar diferentes mutações genéticas e características moleculares. Essa diversidade celular significa que um tratamento que é eficaz contra um subconjunto de células pode ser completamente ineficaz contra outro. Essa variabilidade intrínseca torna o desenvolvimento de terapias direcionadas um desafio hercúleo, pois é necessário atacar simultaneamente múltiplas frentes. A busca por terapias que consigam abranger essa heterogeneidade, talvez através de abordagens combinatórias ou de medicamentos que atuem em vias moleculares comuns a diferentes tipos de células tumorais, é uma área de intensa pesquisa. Além disso, a barreira hematoencefálica, um filtro biológico altamente seletivo que protege o cérebro de substâncias potencialmente nocivas presentes na corrente sanguínea, representa um obstáculo formidável para a entrega de muitos medicamentos quimioterápicos. Embora essencial para a função cerebral normal, essa barreira limita severamente a concentração de fármacos que conseguem atingir o tecido tumoral. Pesquisadores estão explorando diversas estratégias para superar essa barreira, como o uso de nanopartículas para encapsular e transportar medicamentos diretamente para o tumor, ou a utilização de agentes que induzem uma abertura temporária e controlada da barreira, permitindo a passagem de substâncias terapêuticas. Diante desse cenário intrincado, a ciência busca incessantemente novas abordagens. Avanços em sequenciamento genômico permitem mapear as mutações específicas do tumor de cada paciente, abrindo caminho para terapias personalizadas. A engenharia de células T, onde as próprias células de defesa do paciente são geneticamente modificadas em laboratório para reconhecer e atacar as células tumorais, é outra fronteira promissora. Embora ainda em estágios iniciais para o glioblastoma, essa abordagem já demonstrou resultados encorajadores em outros tipos de câncer e oferece um vislumbre de esperança para o futuro. A compreensão profunda da biologia tumoral, aliada a inovações tecnológicas, é a chave para desvendar os segredos dessa doença implacável e, eventualmente, encontrar curas mais eficazes. Além da complexidade intrínseca do tumor e das barreiras biológicas, a própria arquitetura do cérebro apresenta desafios únicos na abordagem terapêutica. As diversas regiões cerebrais, cada uma com funções altamente especializadas e interconectadas, exigem precisão cirúrgica e radioterápica milimétrica. Um tumor localizado no tronco cerebral, por exemplo, onde residem centros vitais para a respiração e a frequência cardíaca, impõe riscos muito maiores do que um tumor em áreas com maior plasticidade ou funções menos críticas. A proximidade com estruturas sensíveis, como nervos cranianos, responsáveis pela visão, audição e movimentos faciais, ou com áreas cruciais para a memória e a linguagem, como o hipocampo e o córtex temporal, significa que qualquer intervenção, mesmo que bem-sucedida na remoção do tumor, pode resultar em déficits neurológicos permanentes. Essa delicada topografia cerebral torna essencial o uso de tecnologias de imagem avançada e planejamento cirúrgico meticuloso. Técnicas como a neuronavegação, que utiliza sistemas de GPS para guiar o cirurgião com precisão milimétrica dentro do cérebro,
e a imagem por ressonância magnética funcional, fMRI, que mapeia a atividade cerebral em tempo real, auxiliam na identificação das áreas críticas a serem preservadas. A radioterapia, por sua vez, emprega modalidades como a radiocirurgia estereotáxica, que concentra altas doses de radiação em um volume tumoral minúsculo, poupando o tecido cerebral circundante. No entanto, mesmo com essas ferramentas sofisticadas, o risco de efeitos colaterais, como fadiga, alterações cognitivas e, em alguns casos, danos permanentes ao tecido neural, permanece uma preocupação constante. Outra camada de complexidade surge do estudo das vias de sinalização molecular que governam o crescimento e a sobrevivência das células do glioblastoma. Pesquisadores têm identificado uma série de proteínas e vias de sinalização desreguladas que impulsionam a proliferação descontrolada dessas células. Por exemplo, a via do receptor do fator de crescimento epidérmico, EGFR, é frequentemente hiperativa em glioblastomas, promovendo o crescimento e a resistência à apoptose, morte celular programada. Medicamentos que visam inibir essa via têm sido explorados, mas sua eficácia é muitas vezes limitada pela capacidade do tumor de desenvolver mecanismos de resistência secundários ou de ativar vias alternativas de sinalização. De maneira análoga, a via PI3K, AKT-mTOR, crucial para o metabolismo celular, crescimento e sobrevivência, também se encontra frequentemente alterada em glioblastomas. A desregulação dessa via contribui para a proliferação tumoral e a resistência a tratamentos. O desenvolvimento de inibidores específicos para essa via é uma área de pesquisa ativa, com o objetivo de interromper o ciclo de crescimento do tumor. Contudo, a complexa interconexão entre essas vias de sinalização significa que a inibição de uma única via pode não ser suficiente para controlar o tumor, e estratégias que visam modular múltiplas vias simultaneamente estão sendo investigadas. Considere, por exemplo, o que acontece quando você se depara com um desafio que parece insolúvel. Muitas vezes, a solução não reside em um único passo grandioso, mas em uma série de ações coordenadas e adaptativas. Da mesma forma, no combate ao glioblastoma, a busca por terapias eficazes exige uma compreensão multifacetada, que integre não apenas a biologia do tumor, mas também a complexidade do órgão que ele invade e as próprias limitações da medicina. A persistência na pesquisa, a exploração de novas fronteiras tecnológicas e a colaboração entre cientistas e médicos em todo o mundo são essenciais para desvendar os mistérios dessa doença e oferecer novas esperanças aos pacientes. Para além da complexidade intrínseca do tumor e das barreiras biológicas, a própria arquitetura do cérebro apresenta desafios únicos na abordagem terapêutica. As diversas regiões cerebrais, cada uma com funções altamente especializadas e interconectadas, exigem precisão cirúrgica e radioterápica milimétrica. Um tumor localizado no tronco cerebral, por exemplo, onde residem centros vitais para a respiração e a frequência cardíaca, impõe riscos muito maiores do que um tumor em áreas com maior plasticidade ou funções menos críticas. A proximidade com estruturas sensíveis, como nervos cranianos, responsáveis pela visão, audição e movimentos faciais, ou com áreas cruciais para a memória e a linguagem, como o hipocampo e o córtex temporal, significa que qualquer intervenção, mesmo que bem-sucedida na remoção do tumor, pode resultar em déficits neurológicos permanentes. Essa delicada topografia cerebral torna essencial o uso de tecnologias de imagem avançada e planejamento cirúrgico meticuloso. Técnicas como a neuronavegação, que utiliza sistemas de GPS para guiar o cirurgião com precisão milimétrica dentro do cérebro, e a imagem por ressonância magnética funcional, fMRI,
que mapeia a atividade cerebral em tempo real, auxiliam na identificação das áreas críticas a serem preservadas. A radioterapia, por sua vez, emprega modalidades como a radiocirurgia estereotáxica, que concentra altas doses de radiação em um volume tumoral minúsculo, poupando o tecido cerebral circundante. No entanto, mesmo com essas ferramentas sofisticadas, o risco de efeitos colaterais, como fadiga, alterações cognitivas e, em alguns casos, danos permanentes ao tecido neural, permanece uma preocupação constante. Outra camada de complexidade surge do estudo das vias de sinalização molecular que governam o crescimento e a sobrevivência das células do glioblastoma. Pesquisadores têm identificado uma série de proteínas e vias de sinalização desreguladas que impulsionam a proliferação descontrolada dessas células. Por exemplo, a via do receptor do fator de crescimento epidérmico, EGFR, é frequentemente hiperativa em glioblastomas, promovendo o crescimento e a resistência à apoptose, morte celular programada. Medicamentos que visam inibir essa via têm sido explorados, mas sua eficácia é muitas vezes limitada pela capacidade do tumor de desenvolver mecanismos de resistência secundários ou de ativar vias alternativas de sinalização. De maneira análoga, a via PI3K, AKT-mTOR, crucial para o metabolismo celular, crescimento e sobrevivência, também se encontra frequentemente alterada em glioblastomas. A desregulação dessa via contribui para a proliferação tumoral e a resistência a tratamentos. O desenvolvimento de inibidores específicos para essa via é uma área de pesquisa ativa, com o objetivo de interromper o ciclo de crescimento do tumor. Contudo, a complexa interconexão entre essas vias de sinalização significa que a inibição de uma única via pode não ser suficiente para controlar o tumor, e estratégias que visam modular múltiplas vias simultaneamente estão sendo investigadas. Considere, por exemplo, o que acontece quando você se depara com um desafio que parece insolúvel. Muitas vezes, a solução não reside em um único passo grandioso, mas em uma série de ações coordenadas e adaptativas. Da mesma forma, no combate ao glioblastoma, a busca por terapias eficazes exige uma compreensão multifacetada, que integre não apenas a biologia do tumor, mas também a complexidade do órgão que ele invade e as próprias limitações da medicina. A persistência na pesquisa, a exploração de novas fronteiras tecnológicas e a colaboração entre cientistas e médicos em todo o mundo são essenciais para desvendar os mistérios dessa doença e oferecer novas esperanças aos pacientes. A compreensão dos mecanismos de resistência tumoral é um campo de estudo que se aprofunda em como as células do glioblastoma conseguem, de forma engenhosa, contornar os efeitos das terapias. Uma das estratégias mais eficazes do tumor é a sua capacidade de ativar vias de reparo do DNA com uma eficiência notável. Quando a quimioterapia ou a radioterapia causam danos ao material genético das células cancerígenas, o glioblastoma mobiliza um arsenal de enzimas e proteínas para corrigir esses danos, permitindo que a célula sobreviva e continue a se proliferar. Essa resiliência molecular transforma o próprio mecanismo de destruição em um fator de sobrevivência, um paradoxo biológico que desafia os tratamentos convencionais. A pesquisa atual foca em identificar e inibir essas vias de reparo, tornando as células tumorais mais suscetíveis aos danos induzidos pela terapia. Imagine tentar enfraquecer uma estrutura que possui um sistema de auto-reparo incrivelmente eficiente. É preciso atacar não apenas a estrutura em si, mas também o seu mecanismo de conserto,
Ademais, a comunicação intercelular dentro do tumor desempenha um papel subestimado na sua sobrevivência. As células do glioblastoma não agem isoladamente. Elas secretam uma variedade de moléculas sinalizadoras que influenciam o comportamento de suas vizinhas e do microambiente tumoral. Essas moléculas podem promover a angiogênese, suprimir a resposta imune antitumoral ou até mesmo induzir um estado de dormência em algumas células, tornando-as temporariamente resistentes ao tratamento. Essa rede de comunicação complexa cria um ambiente protetor para o tumor, um verdadeiro escudo molecular que dificulta a penetração e a ação dos medicamentos. A investigação dessas redes de sinalização abre portas para o desenvolvimento de terapias que visam interromper essa comunicação, desconectando o tumor e expondo-o às defesas do organismo ou aos tratamentos. Um aspecto ainda mais intrigante é a capacidade de algumas células tumorais de sofrerem uma transição fenotípica, alterando suas características moleculares e comportamentais em resposta ao estresse terapêutico. Sob a pressão da quimioterapia, por exemplo, células que antes eram sensíveis podem adquirir características de células tronco tumorais, que são inerentemente mais resistentes aos tratamentos e possuem a capacidade de iniciar a recidiva do tumor. Essa plasticidade celular, a capacidade de se adaptar e evoluir, confere ao glioblastoma uma vantagem evolutiva significativa. Compreender os gatilhos e os mecanismos por trás dessa transição é crucial para desenvolver estratégias que previnam ou revertam essa resistência. Pense em um camaleão que muda de cor para se adaptar ao ambiente. As células do glioblastoma fazem algo semelhante em um nível molecular, mudando sua identidade para sobreviver. Por outro lado, a comunidade científica também explora o potencial terapêutico de compostos naturais e abordagens não convencionais. Certos extratos de plantas, por exemplo, têm demonstrado em estudos preliminares propriedades antitumorais promissoras, atuando em vias moleculares específicas ou induzindo a apoptose em células de glioblastoma. Embora a pesquisa nessa área ainda esteja em estágios iniciais e exija rigorosos testes clínicos para comprovar sua segurança e eficácia, a diversidade molecular encontrada na natureza oferece um vasto campo para a descoberta de novos agentes terapêuticos. Essa exploração não se trata de substituir os tratamentos convencionais, mas de complementar e potencializar suas ações, buscando sinergias que possam otimizar os resultados para os pacientes. A plasticidade neural, a notável capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões em resposta a experiências, lesões ou aprendizado, emerge como um campo de estudo fascinante e crucial na compreensão do glioblastoma. Embora a agressividade do tumor frequentemente leve à destruição do tecido cerebral, a plasticidade oferece uma janela de esperança para a recuperação funcional. Em um cenário pós-tratamento, onde parte do cérebro pode ter sido afetada pela doença ou pelas intervenções cirúrgicas, a plasticidade permite que áreas não danificadas assumam ou compensem as funções perdidas. Por exemplo, um paciente que sofreu sequelas motoras no lado esquerdo do corpo, devido à localização do tumor ou à cirurgia, pode, com reabilitação intensiva, observar uma melhora gradual. Isso ocorre porque o cérebro, guiado pela fisioterapia e por estímulos específicos, reorganiza suas redes neurais. Novas vias motoras podem ser formadas ou fortalecidas, permitindo que o lado direito do corpo, por exemplo, assuma um controle mais refinado ou que áreas adjacentes ao dano original se tornem mais eficientes. Essa reorganização não é um processo passivo, ela é ativamente impulsionada pela repetição
e pela intensidade dos estímulos. Pense em como aprender um novo idioma ou um instrumento musical exige prática constante. O cérebro se adapta, fortalecendo as conexões neurais associadas a essas novas habilidades. Da mesma forma, a reabilitação neurológica para pacientes com glioblastoma utiliza exercícios repetitivos e focados para ensinar o cérebro a contornar as áreas danificadas. A neurociência tem desvendado os mecanismos moleculares e celulares subjacentes a essa plasticidade, como a neurogênese, formação de novos neurônios em certas áreas, a sinaptogênese, formação de novas sinapses, e a reorganização das representações corticais. Compreender esses processos permite o desenvolvimento de terapias de reabilitação mais eficazes e personalizadas. Contudo, a plasticidade neural não é uma panaceia e apresenta suas próprias limitações quando confrontada com a magnitude da invasão do glioblastoma. A velocidade e a difusão do tumor podem, em muitos casos, superar a capacidade de reorganização do cérebro. Se o tumor se espalha por regiões cerebrais extensas ou afeta áreas vitais de forma irreversível, a capacidade de compensação neural pode ser severamente comprometida. Além disso, a própria terapia, como a radioterapia, pode, em alguns casos, prejudicar a plasticidade ao danificar células precursoras neurais essenciais para a formação de novas conexões. É um equilíbrio delicado. Enquanto a plasticidade oferece um caminho para a recuperação, a agressividade do tumor e os efeitos colaterais do tratamento podem limitar seu alcance. Adicionalmente, a plasticidade cerebral não se limita apenas à recuperação de funções motoras ou cognitivas após o tratamento. Ela também desempenha um papel na forma como o cérebro responde à dor crônica, às alterações de humor e aos déficits de atenção que podem surgir como sequelas do glioblastoma e de seus tratamentos. A dor crônica, por exemplo, pode levar a uma reorganização das vias de processamento da dor no cérebro, amplificando a percepção do estímulo doloroso. Da mesma forma, alterações no humor e na cognição podem estar associadas a mudanças na conectividade funcional entre diferentes redes cerebrais. A investigação desses aspectos da plasticidade, embora complexa, é fundamental para desenvolver abordagens terapêuticas mais abrangentes, que abordem não apenas o tumor em si, mas também o bem-estar geral e a qualidade de vida do paciente. A exploração de estratégias para potencializar a plasticidade neural em pacientes com glioblastoma é, portanto, uma área de pesquisa promissora. Isso pode envolver o uso de fármacos que promovem a neurogênese ou a sinaptogênese, a aplicação de estimulação cerebral não invasiva, como a estimulação magnética transcraniana, EMT, ou a estimulação transcraniana por corrente contínua, ETCC, em conjunto com a reabilitação tradicional, ou o desenvolvimento de programas de reabilitação mais intensivos e personalizados, baseados em uma compreensão profunda da neurociência da recuperação. Ao entender e alavancar a capacidade intrínseca do cérebro de se curar e se adaptar, a medicina busca oferecer aos pacientes não apenas a luta contra a doença, mas também a possibilidade de uma vida com maior funcionalidade e bem-estar. A complexidade do glioblastoma, no entanto, transcende a mera agressividade celular e as barreiras físicas do cérebro, adentrando o intrincado domínio da resposta imune. O tumor, em sua astúcia evolutiva, desenvolveu mecanismos sofisticados para evadir a vigilância do sistema imunológico. Em vez de ser atacado pelas células de defesa do corpo, o glioblastoma muitas vezes as manipula, transformando-as em aliadas involuntárias. Células imunes dentro do microambiente tumoral, como os macrófagos associados ao tumor, TAMs,
podem ser recrutadas pelo câncer para promover seu crescimento e angiogênese, em vez de combatê-lo. Essa reprogramação das células imunes é um dos maiores desafios para o desenvolvimento de imunoterapias eficazes contra essa doença. Imagine um exército que, em vez de defender seu território, é cooptado pelo invasor para facilitar a ocupação. Essa é a perversa dinâmica observada no glioblastoma. Ademais, a imunossupressão local induzida pelo tumor é um fator crítico. O glioblastoma secreta uma variedade de moléculas, como a interleucina 10, IL-10, e o fator de crescimento transformador beta, TGF-V, que suprimem a atividade de células imunes citotóxicas, como as células TCD8+, que seriam responsáveis por eliminar as células cancerígenas. Essa supressão cria um deserto imunológico ao redor do tumor, onde as defesas do corpo são ineficazes. Essa realidade exige abordagens terapêuticas que não apenas ataquem o tumor diretamente, mas que também consigam reverter esse estado de imunossupressão, reativando o sistema de defesa do paciente. A busca por estratégias que desmascarem o tumor para o sistema imunológico ou que bloqueiem essas moléculas supressoras é um campo de investigação vibrante. Outro aspecto intrigante é a presença de células tronco tumorais, CTCs, dentro do glioblastoma. Essas células, que possuem características semelhantes às células tronco normais, são consideradas as sementes do câncer, responsáveis pela iniciação, crescimento e, crucialmente, pela recidiva tumoral. As CTCs são frequentemente mais resistentes aos tratamentos convencionais, como quimioterapia e radioterapia, e possuem a capacidade de se diferenciar em diversos tipos de células tumorais, contribuindo para a heterogeneidade do tumor. A identificação e o alvo terapêutico dessas CTCs são vistos como um passo fundamental para alcançar a cura ou remissões de longo prazo. Pense nelas como as raízes mais profundas de uma planta daninha. Removê-las é essencial para evitar que ela volte a crescer. A interconexão entre o microambiente tumoral e as CTCs é particularmente relevante. O microambiente, com suas células imunes reprogramadas e vasos sanguíneos anormais, pode fornecer sinais e fatores de crescimento que sustentam a sobrevivência e a expansão das CTCs. Compreender essa relação simbiótica é vital para desenvolver terapias que ataquem simultaneamente o tumor e seu nicho de suporte, visando erradicar não apenas as células tumorais mais evidentes, mas também as células-mãe que perpetuam a doença. A medicina moderna busca cada vez mais abordar o câncer como um ecossistema complexo, em vez de uma simples massa de células anormais, e essa visão é particularmente pertinente no contexto do glioblastoma. A pesquisa sobre o glioblastoma tem explorado rotas terapêuticas inovadoras que visam explorar a vulnerabilidade intrínseca das células tumorais a certos tipos de estresse metabólico. Ao contrário das células normais, que possuem uma rede metabólica mais flexível, as células de glioblastoma, impulsionadas por seu rápido crescimento e alta demanda energética, tornam-se excessivamente dependentes de vias específicas para obter os nutrientes e a energia necessários. Uma dessas vias é a captação de glicose, que é significativamente aumentada em tumores cerebrais agressivos, um fenômeno conhecido como efeito Warburg. Pesquisadores estão investigando ativamente a possibilidade de desenvolver terapias que bloqueiem seletivamente essa captação excessiva de glicose ou que inibam as enzimas metabólicas cruciais para o processamento desse açúcar. A ideia é, essencialmente, matar de fome as células tumorais, privando-as do combustível necessário para sua proliferação desenfreada. Agora, considere como essa abordagem se assemelha a privar um motor superaquecido de seu combustível para evitar sua explosão.
Essa estratégia, embora conceitualmente simples, apresenta desafios significativos, pois é necessário garantir que a terapia seja suficientemente seletiva para afetar as células tumorais, sem comprometer o suprimento de energia das células cerebrais saudáveis. Outra frente de pesquisa promissora reside na manipulação do epigenoma tumoral. O epigenoma refere-se a modificações químicas no DNA e nas proteínas associadas que regulam a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA em si. Em células de glioblastoma, alterações epigenéticas anormais podem levar à ativação de genes que promovem o crescimento tumoral e a inativação de genes supressores de tumor. Terapias epigenéticas, como inibidores de histona deacetilase, HDAC, e inibidores de DNA metiltransferase, DNMT, buscam reverter essas alterações anormais, restaurando a expressão gênica normal e, idealmente, induzindo a morte das células tumorais ou sua diferenciação em células menos agressivas. Pense nessas terapias como um reset molecular que tenta restaurar a programação celular original e silenciar os genes que impulsionam o câncer. A aplicação dessas terapias em combinação com outras modalidades, como a quimioterapia, está sendo ativamente estudada na esperança de criar um efeito sinérgico que aumente a eficácia do tratamento. Além disso, a investigação sobre o papel dos microRNAs, miRNAs, no desenvolvimento e progressão do glioblastoma, abriu novas avenidas terapêuticas. miRNAs são pequenas moléculas de RNA não codificante que regulam a expressão gênica pós-transcricionalmente. Em células de glioblastoma, certos miRNAs são superexpressos, levando à supressão de genes importantes para o controle do ciclo celular e a apoptose, enquanto outros são subexpressos, permitindo a expressão de oncogenes. Terapias que visam restaurar os níveis de miRNA supressores ou inibir os miRNAs oncogênicos estão em desenvolvimento. A capacidade dos miRNAs de regular múltiplos genes simultaneamente os torna alvos terapêuticos atraentes, com o potencial de modular diversas vias de sinalização tumoral de forma coordenada. Considere os miRNAs como interruptores moleculares que podem ser ligados ou desligados para controlar a atividade de genes específicos, e a terapia busca ajustar esses interruptores para desativar os genes que promovem o câncer. Finalmente, a medicina regenerativa e a engenharia de tecidos oferecem novas perspectivas para a compreensão e o tratamento do glioblastoma. A criação de organoides cerebrais em laboratório, modelos tridimensionais de tecido cerebral derivados de células-tronco, que podem ser induzidas a formar estruturas semelhantes a tumores, permite aos pesquisadores estudar a biologia do glioblastoma em um ambiente mais fisiologicamente relevante do que as culturas de células bidimensionais tradicionais. Esses organoides podem ser usados para testar a eficácia de novas drogas e para investigar os mecanismos de resistência tumoral de forma mais precisa. Da mesma forma, a engenharia de tecidos visa criar enzimas biocompatíveis que possam ser implantados no local do tumor após a ressecção cirúrgica, liberando terapias localmente ou promovendo a regeneração do tecido saudável. Embora essas abordagens ainda estejam em estágios iniciais, elas representam um vislumbre do futuro da medicina, onde a capacidade de recriar e manipular tecido biológico abre novas fronteiras para o combate a doenças devastadoras como o glioblastoma. A busca por terapias que consigam ultrapassar a implacável barreira hematoencefálica e atingir o tumor cerebral com maior eficácia tem impulsionado o desenvolvimento de sistemas de entrega de fármacos inovadores. Uma das abordagens mais promissoras envolve o uso de nanopartículas.
Essas minúsculas esferas, com diâmetros na ordem de bilionésimos de metro, podem ser projetadas para encapsular agentes quimioterápicos ou outras moléculas terapêuticas. A magia reside na capacidade de modificar a superfície dessas nanopartículas com ligantes específicos, moléculas que se encaixam em receptores presentes nas células do tumor ou nas células que revestem os vasos sanguíneos cerebrais. Ao serem administradas na corrente sanguínea, essas nanopartículas modificadas são direcionadas preferencialmente para o local do tumor, onde podem atravessar a barreira hematoencefálica de forma mais eficiente ou serem internalizadas pelas células cancerígenas. Imagine um sistema de entrega postal de alta precisão, onde o envelope, nanopartícula, carrega o pacote, fármaco, e é direcionado especificamente para o endereço correto, tumor, contornando os filtros de segurança, barreira hematoencefálica. Essa estratégia não só aumenta a concentração do fármaco no local de ação, mas também minimiza a exposição de tecidos saudáveis, reduzindo significativamente os efeitos colaterais sistêmicos. A pesquisa avançada foca em otimizar o tamanho, a composição e os ligantes dessas nanopartículas para maximizar sua eficácia e segurança. Outra rota fascinante para contornar a barreira hematoencefálica envolve a utilização de sistemas de liberação ultrassonográfica. Essa técnica emprega ondas de ultrassom de baixa intensidade, combinadas com microbolhas gasosas injetadas na corrente sanguínea. Quando o ultrassom é focado em uma região específica do cérebro, as microbolhas oscilam e cavitam, induzindo uma abertura temporária e reversível da barreira hematoencefálica. Essa janela de permeabilidade aumentada permite que fármacos, previamente administrados, penetrem no tecido tumoral em concentrações terapêuticas. A beleza dessa abordagem reside em sua natureza não invasiva e na capacidade de direcionar a abertura da barreira precisamente para a área do tumor, minimizando a exposição de outras regiões cerebrais. Agora, pense nisso como usar um abridor de latas sônico para permitir a entrada de suprimentos essenciais em uma área restrita, sem danificar o entorno. A precisão do ultrassom permite modular a duração e a extensão da abertura, adaptando-a às necessidades específicas do tratamento. Paralelamente a essas estratégias de entrega física, a engenharia genética e a terapia gênica oferecem um horizonte promissor. Uma das vertentes investiga o uso de vírus oncolíticos, que são vírus naturalmente modificados ou geneticamente alterados para infectar e destruir seletivamente células cancerígenas, poupando as células normais. Esses vírus podem ser administrados diretamente no tumor ou por via sistêmica e, uma vez dentro das células tumorais, replicam-se, levando à sua lise, ruptura. Além disso, os vírus oncolíticos podem ser projetados para expressar genes terapêuticos que estimulam a resposta imune antitumoral ou que produzem substâncias que inibem o crescimento do câncer. Imagine um cavalo de Troia viral que entra na fortaleza do tumor. E lá dentro, não só a destrói, mas também libera agentes que convocam um exército de defesa, células imunes, para aniquilar completamente o inimigo. Essa abordagem combina a destruição direta do tumor com a ativação das defesas naturais do corpo. Uma outra vertente da terapia gênica envolve a edição genética, utilizando ferramentas como o CRISPR-Cas9. Essa tecnologia revolucionária permite aos cientistas realizar modificações precisas no DNA das células tumorais, corrigindo mutações que impulsionam o crescimento do câncer ou introduzindo genes que tornam as células mais suscetíveis à morte. Embora a aplicação clínica em tumores cerebrais ainda esteja em seus estágios iniciais,
e enfrente desafios significativos relacionados à entrega eficiente e segura da ferramenta de edição genética ao cérebro, o potencial para um tratamento altamente direcionado e personalizado é imenso. A capacidade de reescrever o código genético do tumor, corrigindo seus erros fundamentais, representa um salto qualitativo na luta contra essa doença. Pense nisso como um editor de texto molecular, capaz de corrigir erros cruciais no documento genético do tumor, impedindo sua proliferação. Ao tecermos juntos os fios de uma narrativa tão intrincada, emerge um panorama complexo que transcende a mera apresentação de fatos. Observamos como os mecanismos de defesa do organismo, em sua intrincada dança com a patologia, podem, paradoxalmente, ser cooptados, transformando escudos em facilitadores de uma invasão silenciosa. A compreensão dessa inversão de papéis, onde a própria arquitetura biológica se torna um campo de batalha sutil, lança uma luz sobre a resiliência e a adaptabilidade do organismo em face de desafios extremos, ao mesmo tempo que revela as artimanhas de um adversário que evolui com notável perspicácia. Nessa jornada de exploração, torna-se evidente que a solução para enigmas tão profundos raramente reside em uma única abordagem simplista. A complexidade inerente às interações celulares e moleculares sugere que a eficácia reside, invariavelmente, na orquestração de múltiplas estratégias. É como ajustar os ponteiros de um relógio complexo. Cada engrenagem, por menor que seja, desempenha um papel crucial na precisão do conjunto. A convergência de diferentes linhas de investigação, cada uma desvendando uma peça do intrincado quebra-cabeça, aponta para um futuro onde a sinergia terapêutica se consolida como um pilar fundamental. Refletindo sobre esta trajetória até o momento, percebemos que a natureza do desafio exige uma redefinição contínua de nossas perspectivas. A capacidade de adaptação e a plasticidade, tanto do agente agressor quanto das defesas do organismo, nos convidam a uma contemplação mais profunda sobre os limites da intervenção e as possibilidades de regeneração. O cérebro, em sua notável capacidade de reorganização, e as células tumorais, em sua persistente busca por sobrevivência, nos ensinam lições valiosas sobre a resiliência e a evolução em um contexto biológico. Essa dualidade de adaptação, um em busca de cura e outro de perpetuação, molda o cenário da luta. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se palpável a necessidade de uma visão holística. A teia de interconexões biológicas, onde cada elemento influencia e é influenciado pelos demais, sugere que a compreensão profunda de um único componente é apenas o ponto de partida. É a interligação desses elementos, a forma como se influenciam mutuamente, que verdadeiramente revela a magnitude do desafio e as promessas que residem na exploração de suas complexidades. A jornada até este ponto nos preparou para uma consideração mais ampla, um olhar que abrange a totalidade do intrincado ecossistema em que essa batalha se desenrola. A história que se desenrola diante de nós, com seus matizes de esperança, resiliência e a implacável realidade de doenças agressivas, nos convida a uma profunda reflexão sobre a intrincada tapeçaria da vida. A jornada daquela jovem, outrora vibrante e repleta de promessas, que se viu confrontada por um inimigo insidioso, aninhado em seu próprio ser, é um lembrete pungente da fragilidade da existência e da força extraordinária que reside no espírito humano. A forma como o corpo, em sua complexidade biológica, pode tanto abrigar a vida quanto se tornar palco de uma luta devastadora, nos força a contemplar a dualidade intrínseca da saúde e da doença. Ao explorarmos os meandros da ciência,
Desde a arquitetura intrincada do cérebro até as sutis interações moleculares, desvendamos um universo onde a natureza, em sua infinita sabedoria e, por vezes, crueldade, estabelece regras que desafiam nossa compreensão. A plasticidade neural, com sua promessa de recuperação e adaptação, e a astúcia evolutiva do tumor, em sua busca incessante por sobrevivência e evasão, pintam um quadro de uma batalha contínua, onde a esperança se entrelaça com a necessidade de vigilância constante. A ciência, em sua incansável busca por desvendar esses mistérios, não apenas ilumina os caminhos da cura, mas também nos ensina a apreciar a complexidade e a beleza da vida em suas mais diversas manifestações. A narrativa que compartilhamos, portanto, não é apenas um relato de um caso clínico, mas um convite à introspecção sobre a importância da conscientização, da empatia e da valorização de cada momento. A vida, em sua efemeridade, nos impele a agir, a buscar conhecimento e a apoiar aqueles que enfrentam adversidades. A história desta jovem, embora trágica, carrega consigo um legado de força e um chamado à ação, a de não subestimar os sinais que o corpo nos envia, a de buscar o conhecimento que nos capacita e a de estender a mão em solidariedade. A verdadeira prática começa agora, na forma como aplicamos o que aprendemos em nosso dia a dia, na maneira como cuidamos de nós mesmos e dos outros, e na persistência em acreditar no poder transformador da ciência e da compaixão. Que a memória e a força daquela que partiu nos inspirem a viver com mais propósito, a valorizar cada respiro e a continuar a busca por um futuro onde a esperança prevaleça sobre a adversidade.